Nesta manhã estou com óculos escuro por causa de uma pequena cirurgia que eu tive que me submeter nesta semana no meu olho direito, mas já está passando, graças a Deus. Considerando que o tema da nossa igreja neste ano e também o mês de maio, em que nós damos ênfase em assuntos relacionados à família, nesta manhã eu gostaria de compartilhar um tema relacionado com a família. E o tema que eu trouxe para compartilhar com os irmãos é famílias edificadas na palavra de Deus, com base em Provérbios capítulo 24, verso 3 e verso 4. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 24, verso 3 e verso 4. Esse texto ele se encontra dentro de um conjunto de ditados, cuja fonte são sábios, anônimos. E a estrutura literária desse texto é diferente do que ocorre entre os capítulos 10 até o capítulo 22, verso 16. A partir do capítulo 22, verso 17 a 24, verso 22, a estrutura ela é diferente, porque são ditados. Os textos anteriores são compostos por frases estas de Salomão. E a intenção desse conjunto de ditados é mostrar o contraste entre aquele que anda pelo caminho do Senhor e aquele que não anda pelo caminho do Senhor. As consequências são visíveis para aqueles que escolhem andar pelo caminho da sabedoria, tanto quanto aquele que escolhe andar pelos caminhos que não são os caminhos do Senhor. Mas antes de nós introduzirmos aqui e discutirmos um pouco a respeito deste texto, eu gostaria de demonstrar aos irmãos, apresentar aos irmãos uma verdade que nós não podemos questionar. A família, o princípio da formação familiar é o casamento. De forma que se o casamento falha, toda a estrutura familiar, toda a noção, todo o conceito familiar também sofre os danos. Danos estes sofridos por não se compreender antes ou durante a relação conjugal aquilo que deveria ser compreendido antes de constituir-se um casamento. E por não compreendermos nas nossas experiências humanas como o casamento deve ser constituído e por que ele deve ser constituído, nós temos entre as construções conjugais aquilo que nós chamamos de casamento misto, onde uma parte crente se une com uma parte que não é cristã, e por não terem acordo de interesses espirituais, vivem dentro do ambiente familiar, numa dificuldade muito grande por não ter Cristo como o único paradigma de um amor que não transgride, e que permanece até que a morte de fato os separe. Há também o casamento descrente, é o casamento entre uma parte que eu gostaria de chamar de perversa, com a outra parte que também é perversa. E por não haver justamente um propósito específico de andar de acordo com a palavra de Deus, o que há na verdade é uma tentativa de alimentar, de sustentar a perversidade dentro do casamento. Essa semana mesmo eu tive a experiência de ter contato com uma notícia no Rio de Janeiro de um pai ter abusado sexualmente de uma filha de apenas 6 anos de idade. Então você imagina esta estrutura familiar, como ela foi constituída. É uma perversidade, aliada com uma outra perversidade da omissão e da contribuição para que coisas como essa aconteçam dentro do ambiente familiar. Mas há também o casamento da insegurança. Pessoas que não aguentam mais viverem dentro do ambiente da sua família e querem se casar apenas para se libertarem desse ambiente familiar constrangedor no qual eles vivem. E acabam se casando na tentativa de afirmar para si e para afirmar também para a sua família e para a sociedade que eles são capazes de viver de forma independente. Há também um casamento crente, onde duas partes são cristãs, no entanto vivem dentro do ambiente familiar como que se estivessem anestesiados do afeto, do carinho, do compartilhamento, do diálogo, do companheirismo, do incentivo e da honra que um deve dar ao outro. Há também o casamento que eu chamo aqui o casamento baseado no vínculo da verdade em amor, porque o casamento ele não pode ser constituído meramente com base no amor. Casamentos não podem ser constituídos com base no amor, ou melhor dizendo, apenas com a base no amor.
porque em nome do amor, casamentos homossexuais hoje estão sendo realizados em cartórios em todo o Brasil. Em nome de amor, casamentos estão se unindo com outros casamentos para terem relações ilícitas. Em nome do amor, as pessoas hoje estão proclamando uma liberdade que a palavra de Deus não permite, porque a verdade da palavra de Deus, ela limita toda a expressão do amor. Então, na verdade, o casamento ele deve ser constituído, na verdade, ao amor, e justamente por isso, por amor à verdade, porque o casamento ele tem fronteiras. Os conceitos familiares existem limites, e esses limites são estabelecidos pela verdade da palavra de Deus. Então, se você tira a palavra de Deus, se você exclui, se você aliena, se você omite a importância da palavra de Deus para constituir a sua estrutura familiar, o seu casamento, e você então vive com base apenas no amor, você será capaz de fazer muitas coisas e se comportar de muitas maneiras, com a justificativa de que o amor é uma liberdade, e essa liberdade, olhando para a Escritura, ela não existe em determinados aspectos dentro da estrutura familiar. A Bíblia diz que o casamento é uma aliança e também é indissolúvel. Uma vez casados, esse casamento deve permanecer até que de fato a morte os separe. O divórcio não é permitido pela Escritura, com algumas exceções que Jesus diz lá em Marcos capítulo 10, essas exceções, elas não eram conhecidas no princípio. Elas existem por causa da dureza de uma das partes. Quando uma parte se torna tão perversa, que o melhor que pode acontecer é realmente o divórcio. Mas em casos muito específicos, o casamento não foi constituído para ser dissolvido de maneira alguma. O casamento é uma união, assim foi estabelecido no princípio, indissolúvel. O texto que nós iremos ler agora diz o seguinte: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Este texto irá nos mostrar o meio da edificação de uma casa, a base da edificação de uma casa, bem como o conteúdo desta casa que fora edificada por meio da sabedoria e sustentada pela inteligência. Então, primeiro, o meio desta edificação é a sabedoria. A casa é edificada pela sabedoria. Essa palavra aqui, ela tem um sentido de cuidado, de cautela. É assim que nós devemos constituir os nossos casamentos, constituir as nossas famílias. É através da sabedoria. E esta palavra está associada com uma outra palavra, essa palavra é edificar. Ela possui 21 ocorrências no Antigo Testamento e sempre relacionada com a restauração, a reconstrução, a reedificação de uma casa. Essa sabedoria dentro do contexto de Provérbios, ela consiste em 7 pilares. Que pilares são esses? A verdade, a instrução, o conhecimento, o entendimento, a prudência, a discrição e o temor do Senhor. Portanto, a casa edificada nesses pilares, segundo a intenção de Provérbios, deste dito que nós lemos aqui, que é o 20º dito, entre os 30 que se encontram no capítulo 22 a 24, verso 22, a sabedoria que deve ser o meio de edificar a casa, constitui em alguns elementos que, se forem observados, certamente trarão a experiência conjugal, a experiência familiar de ser uma família forte, firme, bem estabelecida. Com a sabedoria se edifica a casa, e ignorar os pilares da sabedoria ameaça e arruína toda a sua edificação. É o que diz Provérbios capítulo 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Então, com a sabedoria você edifica a casa, mas se você ignora esses pilares da sabedoria, comunicados aqui no livro de Provérbios, você certamente arruinará a sua casa, o seu casamento, você ameaçará pelo menos a estabilidade dessa casa. E Provérbios, neste texto, nos comunica que a casa, a família, ela é estabelecida, ela é edificada ou restaurada com a cautela que só a sabedoria na palavra de Deus nos comunica.
O texto de Salmo 119, verso 98 a 100 diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Por quê? Porque aqueles eu os tenho sempre comigo, compreendo mais do que todos os meus mestres. Porque medito nos teus testemunhos, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Não existe sabedoria que ofereça estabilidade para esta construção familiar que não parta, que não tenha a sua fonte a palavra de Deus. Em segundo lugar, este texto irá nos comunicar qual é a base da edificação familiar. É a inteligência. A palavra inteligência aqui tem um sentido de entendimento. Essa palavra ilustra uma ação planejada, preventiva, ordenada. Se a primeira argumentação aponta para o princípio da construção, essa segunda argumentação agora irá nos indicar qual é o processo desta edificação. E nesse sentido, muitos jovens, casais, se casam, porque eles planejaram serem felizes, casarem para serem felizes. Mas muitos casamentos, muitas famílias não exercem um planejamento. Não é claro para a família como manter essa felicidade dentro da estrutura conjugal, dentro da estrutura familiar. E essa palavra inteligência tem justamente esse sentido, o sentido de uma ação que é planejada, uma atitude que você assume que te dá a capacidade de se prevenir. É uma ordem que você estabelece dentro da sua casa. Portanto, sem educação, sem princípios claros dentro da estrutura conjugal, dentro da estrutura familiar, certamente essa estrutura será ameaçada por uma ruína. E a preocupação da palavra de Deus é, tendo o entendimento correto sobre como se deve edificar uma casa, ou seja, pela sabedoria, agora nós temos aqui a instrução da palavra de Deus para que com inteligência sejamos capazes de manter os nossos casamentos, de manter as nossas famílias. E fazemos isso de maneira muito criativa. Por exemplo, todos os dias você se dá um abraço no membro da sua família, dá um beijo no membro da sua família. Isso é o uso de uma inteligência para manter a paz dentro da sua casa. Sem entendimento, sem esta prudência, sem você se prevenir contra as ameaças familiares, você certamente abandona o culto familiar. E não é inteligente você não trazer o culto familiar para a sua experiência familiar, para a sua experiência conjugal. A palavra aqui ilustra uma ação que é planejada. Planeje ser feliz dentro do seu casamento, planeje ser feliz dentro da sua estrutura familiar. Jovens não podem se precipitar numa estrutura conjugal sem que antes compreenda quais são verdadeiramente as bases de um casamento. É com inteligência que nós, ao planejarmos o casamento, devemos planejar também como nós iremos nos manter, e não fazer como eu fiz, que me casei para me manter com a minha esposa com apenas R$240 por mês. Tivemos experiências maravilhosas como casal, mas nós não pensamos nesses detalhes antes de nós nos casarmos. E sofremos, amadurecemos, aprendemos algumas lições, mas os casais devem antes planejar como eles irão viver juntos, sem procrastinarem essas relações, se submetendo a tentações que não suportarão, é claro. Mas, assim como o casamento, a família também precisa ser planejada. Um fundamento bem estabelecido, tão bem estabelecido que a edificação nela se mantém firme e estável. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O entendimento aqui está relacionado com o mandamento do Senhor. Por último, irmãos, qual é o conteúdo desta edificação? Já vimos aqui qual é o meio da edificação, a base da edificação. Agora, qual é o conteúdo? Porque o texto diz: pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens. Quais são as qualidades desses bens? Preciosos e deleitados. Esta casa, ela pode ser
com certeza, uma ilustração de pessoas que vivem dentro de casa, ou até mesmo uma ilustração de uma pessoa. A casa edificada pela sabedoria, na base da inteligência, será uma casa cheia de conhecimento, o qual produz bens que são preciosos e deleitáveis. Ações de sabedoria contra a imprudência ou precipitação, fundamentadas no entendimento da palavra de Deus. Esta casa será um lar cheio, completo, satisfeito de amor, de respeito, de mutualidade, de abnegação intencional, para favorecer a honra do outro mais do que a si mesmo. O conteúdo desta edificação é, na verdade, o resultado daquilo que se faz no princípio e no meio da edificação. Quando se estabelece o casamento, quando se estabelece a relação familiar, pela sabedoria, e essa estrutura, essa experiência familiar, ela é estruturada, ela é mantida pela inteligência, ou seja, pelo entendimento das verdades de Deus, esta estrutura familiar sofrerá positivamente os benefícios reservados para aqueles que atendem às instruções da palavra de Deus. Se as nossas famílias desejam ser bem estruturadas e mantidas de acordo com as intenções da palavra de Deus, essas famílias precisam observar aquilo que diz a palavra de Deus. Como foi dito no início, casamentos e estruturas familiares devem ser constituídas pela verdade em amor, e amor à verdade. Se você tira a verdade da palavra de Deus e você então constitui um casamento ou uma família apenas com base no amor, em nome do amor, muitas coisas poderão acontecer em desacordo com a palavra de Deus. Traga a palavra de Deus para dentro do seu casamento, para dentro da sua estrutura familiar. Se você não está fazendo o culto doméstico, comece a fazer. Se você acha que o seu casamento e a sua família precisa mudar, seja o primeiro a tomar essa iniciativa. Não espere do outro, porque o outro pode estar esperando por você. E nessa perspectiva, o casamento e a família vai continuar em crise. Então seja o primeiro a tomar a iniciativa de amor, de mudança. E por último, irmãos, ame e tenha mais compromisso com Deus do que com a sua esposa e com seus filhos. Porque se você tiver mais compromisso com Deus, se você amar mais a Deus do que a sua esposa, ou o seu esposo, ou os seus filhos, certamente a sua relação será uma relação bem estabelecida na sua estrutura familiar. Porque eu não devo amar a minha esposa porque ela merece. Eu devo amar a minha esposa porque foi assim que Cristo amou a sua igreja. E quando eu entendo isto, a minha relação será uma relação de aliança e não de contrato. Porque mesmo que a outra parte seja infiel, eu permanecerei fiel, porque eu tenho um compromisso com Deus. Vamos orar?